Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso catecismo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro e o quarto mandamento. O terceiro mandamento, ele é um mandamento bastante simples de entender, não tem muitas implicações, né? Claro que sempre podem surgir muitas dúvidas sobre esse tema, eu vou tentar esclarecer ele o mais possível, né? Buscando exatamente aquelas dúvidas que eu sei que são as mais comuns de acontecerem, né? Com relação, por exemplo, à missa nova, né? Como é o preceito de onde nós somos obrigados a assistir à missa aos domingos, nos dias de festas e tudo mais, como é que fica se você não tem missa perto da sua casa, como é que fica se você não só tem acesso à missa nova, enfim, então nós vamos tratar sobre esses assuntos, e também, então nós vamos para o quarto mandamento, que já é um mandamento mais complexo, né, ou seja, ele tem várias derivações, existem várias virtudes anexas, não diz respeito somente a obedecer pai e mãe, mas diz respeito a toda a obediência, e também, de certa forma, ele se estende para toda a nossa convivência com a sociedade, com os nossos parentes, irmãos, enfim. Vocês vão ver que é um mandamento muito interessante, ele traz conceitos referentes à tradição, referentes à cultura, enfim, é um mandamento bastante interessante. Então, vamos iniciar com a nossa breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, iniciando pelo terceiro mandamento, que é guardar domingos e dia de festas, né, ou dias santos. Então, o que diz respeito a esse mandamento, eu acredito que a maioria de vocês consiga compreender bem, né, e dando ali uma rápida lida no Catecismo de São Pio X, fica bem simples de entender, que basicamente esse mandamento nos obriga a seguirmos, né, ou obedecermos, assistirmos à missa aos domingos, né, santificar o... Melhor, né, vai ficar mais fácil de nós entendermos da seguinte forma. Antigamente, né, no Antigo Testamento, esse mandamento aqui, ele dizia respeito especialmente à guarda do sábado, né, porque Deus criou o mundo em 7 dias. E como a finalidade do homem é amar e servir a Deus, né, mas como o homem, sendo um animal sensível, ele facilmente acaba se distraindo com as suas outras finalidades secundárias, como, por exemplo, a nossa necessidade de buscar alimento, necessidade de buscar roupas, construir casa, criar filhos, etc, etc. O homem, ele tende a ocupar muito a sua cabeça e suas preocupações, né, os seus planos, enfim, seus esforços com essas coisas. E Deus acaba ficando em segundo plano, acaba sendo esquecido. E como isso é algo que é necessário, é inerente à vida humana, ou seja, o cuidado com essas necessidades materiais, então Deus, ele, por assim dizer, buscou equilibrar as coisas da seguinte forma. A semana, ela contém 7 dias, né, que foram os dias que Deus utilizou para a criação.
Então, um desses dias vai ser dado inteiramente a Deus, né? Nos outros 6 dias você pode focar e buscar o seu alimento, o seu sustento, as suas necessidades materiais, mas no 7º dia você tem que parar e lembrar de Deus, você tem que usar as suas faculdades, as suas capacidades para se dedicar a Deus de alguma forma. Então, basicamente é isso, né? Esse aqui é um mandamento que nós poderíamos até chegar a essa conclusão com a nossa razão, né? Ou seja, é muito racional de que você, pelo menos, dê parte do que é seu para Deus, ou seja, pelo menos que você dê parte do seu tempo para Deus. E Deus assim instituiu, então, que um dia seria dado para Deus. No Antigo Mandamento, essa lei ela era instituída diretamente por Deus. Então, realmente, no sábado, o judeu não poderia fazer nada. Ele realmente não poderia fazer nenhum trabalho, né? Aqueles trabalhos mais simples de cuidar da casa, cozinhar, enfim, nada disso ele poderia ser feito, a não ser em casos de necessidade, né? Quando, como por exemplo, como Jesus fala, né? Quando se caísse uma vaca no poço, né? Você deixa a vaca no poço, lá vai, não só vai morrer a vaca, como vai contaminar o poço. Então, é algo de necessidade, você tira, né? Se tem uma batalha, por exemplo, você é atacado, você pode revidar, enfim. Mas, no geral, os judeus não poderiam fazer nada. Quando vem o Novo Testamento, quando o nosso Senhor Jesus Cristo institui, digamos assim, a nova lei, que não é propriamente uma nova lei, mas é um aperfeiçoamento da lei que já existia, o dia do domingo passa a ser o dia de descanso, né? E essa lei, ela já não vem mais, digamos assim, como um preceito diretamente de Deus, mas ela passa pela igreja, né? A igreja que institui que domingo seja, então, esse dia de descanso. E por isso, então, já não é mais, não existe mais aquela necessidade de não fazer nada, né? O que a igreja pede, o que, né? E o que Deus pede, portanto, então, por meio da igreja, é que o homem dedique esse tempo a Deus. E por isso, né, uma das partes desse preceito é que se vá assistir à missa, né? Então, é um preceito positivo, né? Isso aqui é importante. Então, quando se há um preceito positivo, ele obriga somente conforme, desde que não seja de grave incômodo, né? Então, por exemplo, todos nós temos a obrigação de ir à missa, desde que isso não nos gere um grave incômodo. E o que, que é esse grave incômodo? Geralmente, o padre, o padre Hesse, né, ele diz que o padre Hesse era teólogo, enfim, conhecia bem desses assuntos, né? Ele diz que 1 hora de carro, né, mais do que 1 hora de carro, já poderia ser considerado um grave incômodo. Então, se você não tem como chegar até uma missa sem ter que dirigir mais de 1 hora, você já não estaria obrigado a ir à missa, você já estaria dispensado a ir à missa, né? Mais ou menos o mesmo cálculo serve para as outras coisas, né? Então, 1 hora a pé, enfim, existe mais ou menos, é difícil de você ter uma medida certa, uma medida exata, mas cada um vai conseguir aí, ao longo do seu dia, enfim, e também, claro, né, conversando com o diretor espiritual, conversando com o padre, se orientando melhor, para entender se realmente faz sentido que você possa ficar em casa, que você não precise ir até a missa, ou se não, realmente, no seu caso, se você não for para a missa, você vai estar pecando. Então, sempre bom que você tire essas dúvidas com o diretor espiritual, mas aqui é bom você já ter uma noção básica e saber que isso existe. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, ninguém é obrigado a participar de um pecado, né? E como na missa nova você não tem certeza se o sacramento é válido, se você participar desse sacramento, além de ser um rito sacrílego, né? Se isso é completamente novo para você, vai lá no meu canal do YouTube e lá tem um vídeo falando sobre a missa nova. Por que que a missa nova, perdão, usei o termo sacrílego, mas o termo que eu queria ter utilizado é o termo, nossa, me fugiu completamente a palavra agora, cismático, né? Então, é um rito cismático, certo?
sacrílego também, na maioria das vezes, mas especialmente, especificamente, né, para usar o termo correto, um rito cismático. Então, ele é um rito cismático e por isso ele já é pecado, né, desde que você saiba que é um rito cismático. E não só isso, mas se tem dúvidas se o sacramento é válido, por uma série de motivos que estão, né, que se comentam. Se eu não me engano, eu falo nesse vídeo aí do por que é inválido, porque eu tenho certeza que eu falo porque é cismático. Agora, eu não me lembro se eu falo porque é inválido, mas isso é bom, acho que todo mundo já sabe, né? Tem-se dúvida por conta das modificações que foram feitas nos sacramentos, né, no rito mesmo, no momento da consagração, tem-se dúvida com relação à sagração dos bispos, tem-se dúvida com relação à ordenação dos novos padres, enfim, tudo isso faz com que se gere muitas dúvidas. E é pecado você, sabendo que algo é duvidoso, que um sacramento é duvidoso, participar mesmo assim desse sacramento. Então, evidentemente, ninguém é obrigado, né, a assistir à missa nova. Pelo contrário, na verdade, se você tem o conhecimento disso que eu estou falando, você tem o dever de não assistir à missa nova. Por quê? Se você assim o fizer, tendo conhecimento disso que eu estou falando, você vai estar pecando. Né? Se você não conhece, você vai estar pecando materialmente, mas não subjetivamente. Ou seja, a matéria do pecado existe ali, mas você propriamente não peca, porque não tem conhecimento e ninguém pode ser culpado daquilo que não sabe, certo? Bom, então, são esses dois pontos importantes. Se você está muito distante de uma missa, você não precisa ir. Se você só tem missa nova perto da sua casa, você também não deve ir à missa nova. Você deve ir somente a uma missa tradicional, uma missa celebrada, né, por um rito que você possa ter o mínimo de certeza de que ali está acontecendo de fato uma consagração, que nosso Senhor estará ali presente, que você fará uma comunhão de fato, enfim. Então, esses são pontos de dúvidas que geralmente as pessoas costumam ter. Existe outra questão também com relação à guarda, né? Então, como eu disse, antigamente, no Antigo Testamento, era-se obrigado a não fazer nada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por conta dessa modificação na forma como o mandamento vem, né? Ou seja, o mandamento vem através da igreja, ele não obriga nessas condições. Então, você precisa... O que nós devemos fazer nesse dia? Nós devemos procurar tempo para rezar, para estudar e para ficar com a família. Basicamente é isso. Também para descansar e se divertir. Então, nós devemos usar esse tempo para isso. Não se deve trabalhar, especialmente não se deve trabalhar em trabalhos braçais por mais de 2 horas. Se você fizer isso, é pecado mortal, a não ser que você tenha dispensa de um superior, de um padre. Hoje em dia, né, normalmente seria da paróquia, né, do padre paroquiano, enfim, ou do bispo local. Você teria uma dispensa. Olha, no meu caso, eu não posso ficar sem trabalhar, porque se eu ficar sem trabalhar, o patrão vai me demitir, e se eu não tiver emprego, eu não tenho como pagar as contas. Aí, certamente, lá o pároco, o bispo, daria a dispensa. No nosso caso, hoje em dia, você normalmente não vai recorrer ao pessoal da diocese, porque são modernistas, enfim. Então, você procura ali, pelo menos, né, uma direção espiritual de um padre no qual você confie, para ele poder te dizer e te orientar nesse caso. Mas, geralmente, falando como hoje em dia não se segue mais os preceitos católicos na sociedade em geral, se você precisa trabalhar no domingo, porque é a única opção que você tem de emprego, então, evidentemente, você está dispensado, né, do preceito. Se você puder ir à missa, vá, mas se não puder também está dispensado, porque você precisa trabalhar, enfim, faz parte da vida. Agora, se você tem a opção, né, se você trabalha por conta, enfim, evidentemente você não pode trabalhar nesses dias, a não ser que você tenha uma dispensa especial de um sacerdote, né, especialmente de um bispo. Então, basicamente é isso, né? O mesmo vale para os dias de festas e para os dias de preceito. Então, basicamente é isso, né? O resto, eu acredito que tudo é muito claro dentro do catecismo, então que não há por que se estender mais nesse assunto, né? E qualquer dúvida você também fique à vontade, só colocar aqui nos comentários. Eu vou tentar responder o mais breve possível. Bom, então, esse é o terceiro mandamento.
Na sequência, nós temos o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. E esse mandamento ele já traz aqui uma necessidade de explicar melhor certos conceitos para que você consiga entender exatamente qual a profundidade desse tema e qual a importância dele, que de fato é um mandamento, que todos os mandamentos são importantes, né? Mas, digamos assim, alguns mandamentos, eles nos fazem refletir e entender melhor como é a nossa vida aqui nesse mundo e como ela deve ser, né? Então, por exemplo, o próprio terceiro mandamento nos mostra a importância de você ter um tempo para dedicar a Deus. Né? É tão importante que, se você não fizer, você comete um pecado mortal, né? Assim, lembrando que se você não vai e não tem como assistir uma missa tradicional e tal, você ainda assim tem o dever de buscar santificar o domingo, né? Rezando o rosário em família, fazendo boas obras, né? Distribuindo esmolas, enfim. Tudo isso que normalmente vocês já sabem, certo? Então, com relação ao quarto mandamento, ele nos traz aqui todo um conhecimento, toda uma meditação no que diz respeito à família, né? A hierarquia da família, a família e a hierarquia da sociedade e o lugar do homem no mundo, né? Como é que nós existimos nesse mundo. Então, eu gostaria de iniciar uma reflexão sobre esse assunto, né? Nos fazendo pensar que todos os bens têm uma origem, né? Deus é a primeira origem de todas as coisas que existem, de todos os bens que existem, tudo aquilo que nos acontece de bom vem de Deus, mas Deus, ele em poucas coisas age imediatamente, né? Na maioria das coisas, Deus, ele é muito modesto, muito humilde, né? Isso é muito interessante você reparar, que você, por exemplo, está cercado de beleza, cercado de bens, cercado de vantagens, de privilégios, enfim, mas em momento algum você vê Deus proclamando para si aquela autoria daqueles bens, né? Pelo contrário, na maioria das vezes que um bem te acontece, acontece por meio de uma criatura. Então, desde o seu alimento, né, que você come, você vai lá, tem uma árvore que te dá aquele fruto, né, e aquela árvore te dá aquele fruto porque um agricultor foi lá, trabalhou o solo, enfim, cuidou daquela planta e tudo mais. Mas, no fundo, todos os bens que você recebe, seu alimento, seu vestimento, seu corpo, tudo, né, seu abrigo, seu carro, tudo, vem de Deus, de alguma forma. Só que Deus, ele está como que ali por trás, né, orquestrando todos esses movimentos, todas essas ações que resultam, que dão fruto, né, que você pode aproveitar. Mas Deus, ele está sempre lá atrás como causa primeira, sem a qual nada existiria, mas como que escondido por trás das criaturas e sempre, de certa forma, querendo dividir o mérito com as criaturas e de tal forma que até a gente percebe primeiro a ação da criatura e só depois, por uma série de abstrações e de meditação e tudo mais, que a gente vai se dar conta, poxa, né, é Deus que está me dando isso, né, por meio dessa criatura. Então, tudo bem, tem uma origem, mas se a origem primeiro de todos os bens é Deus, não significa que a gente deve desprezar as origens segundas, as causas segundas, né, aquelas que vêm depois. Então, primeiro Deus age de uma forma e depois ele vai... desculpem a participação especial aí do bebê. Depois essas causas segundas vão continuando essa ação, né, que teve seu início lá em Deus. E nós, de maneira alguma, devemos desprezar essas causas segundas, né? Porque, na verdade, elas fazem parte de um plano eterno, né? Estipulado por Deus, no qual Deus previu, olha, essa pessoa vai receber esse bem pelas mãos de fulano de tal, pelas mãos de ciclano, pelas mãos de Beltrano, enfim. E dentro desses bens está, especialmente, a nossa existência, né? De tal forma se dá essa hierarquia, né, de passagem de bastão, digamos assim, né? De um bem passa para o outro até chegar em nós, que a nossa existência depende dessas causas segundas, desses colaboradores de Deus, né? Que são os nossos pais.
Então, a nossa existência, mesmo no que diz respeito à nossa alma imortal, não existiria se não fosse a colaboração dos nossos pais, né? É claro que Deus não precisaria dos nossos pais para nos criar, como Deus criou Adão imediatamente, né? Simplesmente criou Adão do nada, sem pai nem mãe. Por assim dizer, né? Deus é o próprio pai direto de Adão, né? Porque o criou diretamente. Ele poderia fazer dessa forma, mas Deus não quis. Deus quis utilizar, na sua divina providência, na sua infinita sabedoria, que todo homem tivesse um pai e uma mãe, né, com exceção de Adão e Eva. Todo homem tivesse um pai e uma mãe, e que a alma imortal, mesmo sendo criada diretamente por Deus e infundida naquele corpo, não viesse a existir se não existisse um corpo. Então Deus não cria uma alma humana para existir sem corpo. Seria uma coisa até sem sentido, fora de propósito. Deus só cria a alma, né? Como por exemplo, Platão dizia, né, que as almas existiam eternamente e aí elas encarnavam nos corpos e depois voltavam, né? Então, por exemplo, se não era o momento dela nascer ainda, ela ficava lá existindo, como que esperando o corpo onde ela iria reencarnar. Isso, não é assim que as coisas acontecem, né? Deus só cria a alma exatamente no momento da concepção e, portanto, aquela alma existe para aquele corpo, né? É a alma daquele corpo, melhor dizendo. Então, e o corpo só existe se houver a colaboração do pai e da mãe, né? Do homem e da mulher, que se unem e dali nasce um novo corpo. Então, vejam que a existência mesmo da alma imortal, segundo os planos da providência divina, não pode existir sem a colaboração do pai e da mãe. Então, a nossa alma imortal e o nosso corpo, nós devemos também aos nossos pais. Devemos, evidentemente, a Deus, como devemos tudo, mas devemos também aos nossos pais. E por isso, os nossos pais, eles são aqueles que, abaixo de Deus, né, também da Virgem Maria, enfim, mas daqueles seres humanos, né, que estão presentes diante de nós, que convivem conosco, eles são aqueles que merecem maior honra e gratidão. E por isso o quarto mandamento, ele nos manda honrar pai e mãe. Porque seria uma aberração uma pessoa que não tivesse respeito, que não tivesse amor, que não tivesse gratidão por por aquelas pessoas das quais ele depende a própria existência dele, né? Das quais depende a própria existência dele, das quais ele deve a própria existência, ele deve a própria vida. Então, na verdade, nunca nós poderíamos honrar suficientemente os nossos pais e as nossas mães. Porque nós nunca poderemos igualar o bem que eles nos fizeram nos dando a vida, né? Mesmo que você cuide dos seus pais na velhice, enfim, mesmo que você ajude seus pais e, sei lá, dê mais dinheiro do que eles nunca te deram, bom, isso é só uma parte, né? Você pode estar ali retribuindo o fato deles terem te criado, deles terem te educado, deles terem te sustentado, mas isso é só uma parte do bem que eles fizeram. E não é a mais importante nem a mais principal, né? A mais importante e a principal é a de que você existe por conta deles. E isso mesmo que seus pais tivessem te largado na sarjeta, você ainda jamais poderia retribuir o imenso bem que eles fizeram te gerando, né? Mesmo que eles não quisessem. Eles ainda assim fizeram esse bem. Bom, mas além disso, além desses bens, nós recebemos imensos outros bens que dependem e dependeram de outras pessoas, como, por exemplo, a nossa língua, né? A nossa língua nós recebemos normalmente dos nossos pais também, mas só que elas não foram criadas pelos nossos pais, elas foram criadas por pessoas antes deles, né? Além do que, a sua existência também depende indiretamente, né, dos seus avós, que depende dos seus bisavós, que depende dos seus tataravós, e que depende de uma sequência enorme de antepassados, né, até chegar a Adão. Então, a nossa própria existência, ela depende de uma linhagem de pessoas, né?
E junto com a nossa existência vem a nossa língua, vem a nossa cultura, a técnica que nós utilizamos, por exemplo, para construir casas, para escrever livros, para construir roupas, para produzir alimentos e tudo mais. Tudo isso nós devemos a outras pessoas. E por isso nós temos uma dívida não só com o nosso pai, com a nossa mãe, não só com os nossos antepassados diretos, mas com toda a sociedade e com toda a tradição, com todos os antepassados que formaram essa sociedade, né? Por isso nós podemos dizer que nós temos, de certa forma, uma dívida para com a nação. Então, se nós estamos no Brasil hoje, né, por mais que as pessoas adorem, né, falar mal do Brasil e tal, que todo mundo sabe que tem muitos defeitos, né, muitos problemas na política, etc, etc. Mas existem muitos bens que nós recebemos, né, por sermos brasileiros, né, muitos privilégios que nós recebemos por sermos brasileiros, como a nossa língua, como os costumes que nós utilizamos. E fale mal, fale bem, é os costumes que você tem e normalmente você gosta deles, porque você, se não gostasse, abandonaria e buscaria outros costumes, né? Mas geralmente quem é brasileiro gosta de se comportar como brasileiro, né? De falar como brasileiro, de ter essa certa liberdade que o brasileiro costuma ter maior do que os outros povos, enfim. Então, nós temos toda uma cultura que foi construída por pessoas, né? Construída por pessoas que tiveram que trabalhar para isso, que tiveram que estudar, que tiveram que buscar evoluir, que muitas vezes tiveram muitas lutas, muitas brigas, muitas dificuldades, enfim. Então, todo o conjunto, né, de fatos históricos que fazem com que a gente chegue no momento que nós estamos, né? E não só como brasileiro, mas também como descendente de outras culturas, como, por exemplo, eu sou descendente de alemão, então eu trago na minha família diversas tradições do povo alemão que fazem parte da minha vida, desde a culinária, desde a forma enfim, de tratar as pessoas da minha família, de limpar minha casa, enfim. Existem diversas coisas que eu trouxe ali que, na verdade, são até difíceis de distinguir, onde é que vem exatamente uma coisa de um, uma coisa de outro, mas o fato é que estão ali. E eu devo a isso também. Devo a eles também. Então, e não só isso, mas também nós temos aqui uma certa cultura regional. Por exemplo, eu sou gaúcho, né? Nascido e criado no Rio Grande do Sul, e lá aprendi uma série de coisas. O próprio dialeto, a forma como eu falo, não é a forma do brasileiro, é a forma do brasileiro gaúcho, né? Bem se vê pelo meu sotaque. Então, mas não tem só a questão da linguagem, tem também uma série de costumes, uma série de valores, de virtudes e tudo mais que que eu aprendi, que eu vi nas outras pessoas e eu imitei, enfim, das quais eu sou o devedor. E se eu sou o devedor de tudo isso, é aí que entra o ponto importante que diz respeito a esse mandamento. Então, quer dizer que eu tenho o dever de, primeiro, ser grato a tudo isso, né? De ser grato a tudo isso, não desprezar tudo isso. Então, esse costume que o brasileiro tem de falar mal do brasileiro, de falar mal do Brasil, não é algo bom, não é algo bom, porque existe uma virtude que se chama patriotismo, né? Que é uma virtude que está ali anexa, né, à virtude da piedade, né? A virtude da piedade, ela diz, existem duas virtudes da piedade. Uma virtude da piedade é aquela virtude da piedade que a maior das pessoas conhece, que está ligada à religião, né? De você servir a Deus com amor filial. Então, você respeitar os padres, né? Você assistir à missa com devoção, você fazer a sua oração, se colocar diante de Deus, enfim, como um filho buscando da melhor forma ter um afeto ali com relação a esses atos de devoção, etc. Mas existe uma outra virtude da piedade que diz respeito à sujeição, né, ou a gratidão que nós devemos ter com o nosso próximo, o amor e caridade e respeito que nós devemos ter com o nosso próximo, conforme esse nexo, essa relação de proximidade que nós temos. Então, primeiramente, nosso pai e nossa mãe,
Aí depois nós temos ali os parentes imediatos, né, nossos irmãos, depois nossos tios, nossos avós, nossos tios, né, primos, enfim. E aí nós vamos ter outras pessoas mais próximas ali, ligadas com relação ao sangue, e nós vamos ter as pessoas do mesmo bairro, nós vamos ter as pessoas da mesma cidade, as pessoas do mesmo estado, as pessoas do mesmo país e assim por diante. Então, tudo isso que eu estou falando se liga a essa virtude da piedade e é um dever do cristão ter uma gratidão, ter um respeito, ter um amor por aquelas pessoas que de alguma forma contribuem, né, ou contribuíram para que ele seja quem ele é. Então, isso faz com que nós devamos, né, nós tenhamos o dever de honrar essas pessoas, de honrar a nossa nação, de honrar a nossa pátria, de honrar a nossa família, honrar os nossos pais. Então, é isso que se diz nesse mandamento. Honrar pai e mãe não é simplesmente honrar pai e mãe, mas é honrar todas aquelas pessoas que de alguma forma nos fizeram algum bem, que nos fazem algum bem, né? Para nós entendermos isso de maneira ainda mais profunda, nós temos que entender o seguinte: o que é uma sociedade, né? Nós, enquanto seres humanos, nós dependemos de uma série de coisas, né? Uma série, na verdade, infinita ou indefinida de coisas para nossa vida, para o nosso sustento, enfim. Então, nós precisamos de roupa, nós precisamos de casa, nós precisamos de comida, etc. Só que um ser humano sozinho jamais conseguiria alcançar tudo o que ele precisa para a sua existência de forma perfeita, digamos assim, né? Ou seja, ele precisa se ordenar a Deus, então ele precisa se sustentar, se suprir tudo aquilo que ele precisa ter família, precisa sustentar seus filhos, precisa ordenar tudo isso para Deus, né? Então, portanto, precisa rezar, precisa estudar, precisa meditar, etc. E é impossível fazer tudo isso sozinho, né? E é por isso que nós vivemos em sociedade, né? Deus fez as coisas dessa forma. O homem não consegue fazer tudo sozinho, mas ele consegue fazer uma parte. Então, eh, numa sociedade funciona mais ou menos assim. Vamos fazer um esquema aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina que você tem uma aldeia e aí essas pessoas elas precisam comer. Então, bom, elas precisam comer. Bom, que ótimo. Tem um pescador nessa aldeia e que ele tem um barco. Se ele pega o seu barco às 6 da manhã, passa o dia inteiro no mar pescando e ele volta às 3 da tarde, ele consegue peixe suficiente para alimentar todo aquele vilarejo, tá? Suponhamos que tenha, sei lá, 50 pessoas no vilarejo. Ele consegue peixe suficiente para alimentar durante um dia inteiro todas as pessoas desse vilarejo. Ele vai chegar às 3 horas da tarde, aí ele vai ter que descarregar a carga e tal. Quando terminar o dia lá é 5 horas da tarde. E ele conseguiu entregar os peixes para todo mundo. De alguma forma, tudo bem. Bom, mas para ele conseguir levantar, sei lá, às 4 da manhã, se arrumar e tal, entrar no mar às 6 da manhã, conseguir ficar no mar, voltar no mar, ele precisa ter um barco, ele precisa fazer a manutenção do barco. Para ele fazer a manutenção do barco, ele precisa de determinados materiais. E ninguém come peixe cru, ele precisa lenha para fazer esse peixe, para assar o peixe, para cozinhar o peixe, enfim. E como que ele vai fazer para ter lenha, para assar o peixe, se ele passa o dia todo no mar, né? Então, ele não consegue fazer isso. Mas tem o lenhador lá, que vai sair às 6 da manhã, né? E vai voltar, parar de trabalhar às 5 da tarde, e que vai passar o dia inteiro cortando lenha. E se ele ficar o dia inteiro cortando lenha, ele consegue cortar lenha para todo mundo, né? Só que aí ele precisa ter um machado, e aí por isso você tem o ferreiro, né? E aí todos eles precisam de roupas, e por isso você tem as costureiras, e assim vai. Então, se você pegasse uma pessoa só, sei lá, o pescador, ele poderia talvez ir pescar menos tempo para conseguir só o peixe para ele, e aí depois voltar e cortar lenha. Mas veja, ele poderia fazer várias coisas, mas ele não poderia fazer tudo, né?
Ele poderia fazer várias coisas, mas ele poderia fazer tudo. Ainda faltaria a casa, ainda faltaria roupa, faltariam livros, faltariam sacramentos, faltaria muita coisa. E ele não poderia fazer tudo. Por isso que na vida humana, nós fazemos o seguinte: cada pessoa cuida de uma determinada parte, de uma determinada necessidade da vida humana, se especializa, fica bom em fazer aquilo, dedica seu dia inteiro a fazer aquilo, para que ele consiga o máximo que é possível de alcançar no que diz respeito àquela necessidade específica, e ele vai pegar aquela necessidade, ele vai conseguir muita coisa num dia que resolva os problemas dos outros, ele vai distribuir isso para os outros, e em troca ele vai pegar aquelas outras coisas que ele precisa, que as outras pessoas passaram o seu dia inteiro produzindo. Um passou o dia todo fazendo roupas, outro passou o dia inteiro fazendo sapatos, outro passou o dia inteiro fazendo escova de dente, o outro fazendo creme dental, o outro fazendo talheres, o outro fazendo pratos, o outro fazendo o peixe. Você não vai comer só peixe, você precisa verduras, legumes, frutas, trigo e assim vai. Então, é assim que funciona a vida humana. E aí entra mais um ponto importante, que para que você consiga suprir uma dessas necessidades, existe um preço a ser pago. E que preço é esse? É o trabalho. E o que é o trabalho? O trabalho, ele é um castigo dado por Deus, né? Antes o homem não precisava trabalhar, agora ele é obrigado a trabalhar. E o trabalho, ele traz consigo um sofrimento. Ele traz, no mínimo, o tédio, mas ele traz o sofrimento físico, muitas vezes dores físicas, muitas vezes você adoece por conta do trabalho, e mesmo assim você tem que trabalhar. Ele traz a limitação do seu tempo, que você não pode fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer aquilo que você deve fazer, porque senão você não vai ter como pagar as contas, e assim vai. Então, o trabalho, ele traz uma certa dor que você precisa suportar. Então, cada uma dessas pessoas, quando elas suprem uma das necessidades da sociedade, elas estão suportando uma dor, elas estão sofrendo, estão se sacrificando para conseguirem, para poderem suprir uma determinada falta que aquela sociedade tem. E, por consequência, poder suprir as faltas dela. Então, é necessário um sacrifício, né? É por isso que na sociedade existe uma noção de que quanto mais você trabalha, mais você merece receber, porque você está sofrendo, se sacrificando para o seu bem, evidentemente, mas também para o bem dos outros, né? E é por isso que, como diz São Paulo, aquele que não trabalha não deve comer, porque você imagina que todo mundo está se sacrificando, todo mundo está sofrendo para poder suprir as necessidades da sociedade, e tem uma pessoa lá que acha que é muito esperta, dizendo, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui deitado o dia inteiro, vou ficar fazendo só o que eu gosto e os outros que me sustentem, né? Me dá uma parte do peixe aí que o cara pescou, o outro que passou o dia inteiro cortando, me dá a lenha aqui, e eu quero, e tem que ser assim. Então, quando você olha as coisas por esse lado, fica muito claro que uma pessoa preguiçosa, ela é uma doença na sociedade, né? Ela é uma pessoa que está sugando dos outros, ela é um peso para os outros, ela não traz nada de bom, mas ela quer tirar o bem dos outros, né? Então, fica bem claro que essa é uma pessoa injusta, ela é muito injusta com os outros, né? Porque ela quer ter os bens, evidentemente ela não vai querer ficar passando fome, nem frio, nem ficar sem roupa, nem sem casa, pelo contrário, essas pessoas geralmente querem tudo do bom e do melhor, e os outros que se virem para trazer o que ela quer, o que ela gostaria, né? Então, isso traz uma noção de injustiça, né? Então, quando você olha a sociedade por esse lado, fica muito mais fácil de entender por que que nós devemos gratidão para com os outros, né? Porque tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que nós recebemos, que facilita a nossa vida, né? Primeiro, ele já facilita a nossa vida, já torna a nossa vida melhor, mas não foi sem dor e sofrimento de uma outra pessoa. Então, nós devemos essa gratidão com essas pessoas e nós devemos a honra para essas pessoas. E aí nós entramos num conceito do direito distributivo, ou melhor, da justiça distributiva, que diz o seguinte: a justiça, o que ela fala? A justiça diz, olha, dar a cada um o que é seu. Então, se o pescador passou o dia inteiro pescando, ele tem direito àqueles peixes, os peixes são dele. E se ele dá
sei lá, uma quantia de peixe para o lenhador, ele tem direito a uma quantidade justa, né? Uma quantidade equivalente de lenha, certo? E assim com todo o resto que ele fizer. Então, essa é a justiça. Existe a justiça que vai tratar dessas relações imediatamente, ou seja, olha, eu te dou tanto de peixe, você me dá tanto de lenha, e existe a justiça distributiva, que ela vai pegar o seguinte, ela vai olhar para o quão bem certas pessoas fazem para a sociedade e vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa, ela merece mais, porque o que ela faz para a sociedade tem um valor maior que as outras pessoas não podem fazer. Então, por exemplo, um policial, né? Digamos que ali nessa aldeia você tem um policial, e esse policial, ele arrisca a própria vida para manter os criminosos fora dessa aldeia, né? Ou se surgir algum criminoso, ele vai dar uma surra nele e vai botar ele na cadeia para que ele não possa mais roubar ninguém, porque ele não possa mais fazer mal a ninguém. Mas quando ele faz isso, ele não só está usando um tempo de trabalho, de ter que ficar ali patrulhando e tal, mas ele arrisca a própria vida dele. Então ele faz algo a mais que o pescador, ele faz algo a mais que o lenhador. Claro que cada um deles põe a vida em risco de certa forma, mas nenhum deles põe a vida em risco de forma tão direta quanto o policial, porque ele está lá lidando com pessoas ruins, com pessoas más, com pessoas que a qualquer momento podem buscar se vingar e matá-lo, que no momento que ele for prender, essa pessoa pode tranquilamente tentar matá-lo para poder estar em liberdade, enfim, lidando com pessoas más que não se importariam de ter que tirar a vida dele ou de machucar ele gravemente para poder simplesmente fugir das mãos dele. Então ele faz algo que é perigoso, né? Veja que o esforço que ele comete, o sacrifício que ele faz é maior. Exige mais risco, mais responsabilidade e o benefício que ele traz para a sociedade também é maior. Né? Porque você ter o peixe ali é bom, mas imagina se você tem peixes, né? E uma sociedade, e a aldeia cheia de ladrões, né? Se é uma aldeia, basta ter um ladrão que você já vai ter um grande problema. Imagina que o pescador vai lá, passa o dia inteiro pescando, aí quando ele chega, o cara bota a arma na cabeça dele, ó, passa tudo aqui para mim e vai-se embora. Agora tudo é meu. Então, eles teriam um grande problema. E aí ele vai lá e faz isso não só com o lenhador, com o pescador, mas faz com o lenhador, faz com as costureiras, e fica ali sugando, tirando de todo mundo, e sei lá, levando para vender em outra aldeia lá para ganhar o dinheiro dele. Se o policial tira esse ladrão da aldeia, ele está fazendo um bem enorme. Então é por isso que ele merece ganhar mais. Então suponhamos que se ele fosse receber do peixe e da lenha, para que fosse justo, ele não mereceria ganhar a mesma coisa que, por exemplo, o lenhador ganha. Ele mereceria ganhar mais, não é verdade? Da mesma forma, ele mereceria ganhar mais de todo o resto, né? E como na sociedade nós lidamos com dinheiro, basicamente isso significa que ele deveria ganhar mais do que o pescador, mais do que o lenhador. Então essa é a justiça distributiva. Aí, lá adiante, você vai ter o governador da aldeia, que ele vai passar a vida dele, o dia dele, olhando para cada uma das relações ali na aldeia, como que pode melhorar aquilo ali, como que está a relação daquela aldeia com as outras aldeias, como é que ele pode melhorar o comércio, como é que pode isso, como é que pode aquilo, etc. Buscando sempre melhorar a aldeia. Pô, será que a gente precisa contratar mais policiais? Será que nós precisamos contratar mais professores, etc, etc, etc. Então ele vai olhar para tudo isso e buscar solucionar esses problemas. E o bem que ele traz quando ele faz isso de bom coração, de boa vontade, enfim, é o maior que a aldeia pode ter, materialmente falando. Então, muito maior do que o policial, muito maior do que um professor, muito maior do que, enfim, todos eles, porque ele está ordenando a aldeia para que a aldeia funcione de uma forma boa, para que as pessoas ali dentro se desenvolvam o melhor possível, que todos os impedimentos sejam tirados, etc. Por isso essa pessoa ela merece mais do que os outros. Mas, vejam bem, elas merecem não só no que diz respeito ao dinheiro, ou seja, aos bens materiais que eles precisam, mas eles merecem mais também no que diz respeito, perdão, à reputação, à honra, ao respeito e à gratidão. Então, a honra e o respeito que o lenhador vai ter com o pescador é certamente ele deve
uma honra e um respeito pelo pescador, porque, afinal de contas, é o pescador que traz o peixe para ele comer, né? Mas ele deve uma honra e um respeito maior ao policial, porque se não fosse o policial, o lenhador, né, sofreria, por exemplo, um grave risco de chegar em casa e ter, sei lá, uma criança dele foi sequestrada porque tinha um mau elemento ali na aldeia. Então ele pode ir lá trabalhar tranquilamente porque ele pode confiar naquele policial. E por isso o policial ele merece uma honra maior do que eles, e o governador merece uma honra ainda maior do que todos eles, né? Então, quando nós olhamos para a virtude honrar pai e mãe, nós estamos olhando para todo esse contexto. Então, se nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, nós não devemos honrar só nosso pai e nossa mãe. Nós devemos honrar os nossos familiares, amar, respeitar, buscar auxiliar da melhor forma possível as pessoas que vivem no nosso bairro, que vivem na nossa cidade, que falam a mesma língua que nós. Nós devemos honrar a nossa língua, nós devemos honrar a nossa pátria, nós devemos honrar a nossa profissão, porque teve pessoas que batalharam muito para desenvolver aquelas técnicas, enfim, para que hoje você possa lá aprender essa profissão, utilizar essa profissão, fazer um certo bem para a sociedade e com esse bem que você faz, poder sustentar a sua família. Então, né, com base no que eu falei aqui, você pode tirar muitas reflexões, né? Pode tirar muitas reflexões de tudo isso que eu tô falando, olhar para a sua vida e ver tudo que você tem hoje e se perguntar como é que isso chegou até mim, ou seja, quais foram as pessoas que trouxeram isso até mim. E aí você vai poder começar a distribuir numa certa hierarquia esse dever de gratidão, de amor, etc., que você deve ter para com essas pessoas, né? E como é que nós devemos honrar o nosso próximo, no que diz respeito a isso tudo que foi comentado aqui? Especialmente desejando o bem dele, né? E demonstrando a honra, né? A honra, ela se dá como uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto, uma demonstração de que você dá valor àquela pessoa, né? Você honrar o seu pai e sua mãe, o que que é? É você demonstrar que você tem carinho para eles, né? Ligar para eles de vez em quando, fazer uma visita para eles de vez em quando. Quando eles estiverem com necessidades, você vai ajudá-los, né? Você, evidentemente, não vai falar mal deles, você não vai brigar com eles, você não vai buscar prejudicar eles de maneira alguma. Então, da mesma forma, guardada as devidas proporções, você vai fazer com seus irmãos, com seus tios, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas, né, colegas da mesma profissão, com as pessoas que vivem na mesma cidade que você, enfim, né? Sendo que conforme essa hierarquia, você vai dar como que uma certa preferência, digamos assim, para certas pessoas, né? Suponhamos que você tivesse dinheiro para ajudar uma pessoa, só que existem 3 pessoas te pedindo ajuda. Uma pessoa é um brasileiro, e você é brasileiro. A outra pessoa vive no mesmo estado que você, e a terceira pessoa vive na mesma cidade que você. Qual dessas pessoas você deveria ajudar? Evidentemente, aquela pessoa que vive na mesma cidade, porque ela é mais próxima de você, né? Os outros, eles podem pedir para os das suas próprias cidades, suponhamos, né? Mas, de qualquer forma, o seu dever de caridade, ele está mais próximo daquela pessoa que é mais próxima de você. Da mesma forma, se tivesse uma pessoa da mesma cidade, do mesmo bairro, e o seu irmão te pedindo ajuda, quem você deveria ajudar primeiro? Evidentemente, o seu irmão, porque o seu irmão é mais próximo de você. Os outros têm os irmãos deles, certo? Então, bom, acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui. Bom, eu creio que seja isso, né? Evidentemente, então, todos nós temos o dever de buscar, não só ser gratos, mas desenvolver e retribuir tudo aquilo que nós recebemos. Então, se você tem a língua portuguesa, você deve buscar dentro das suas capacidades, buscar cultivar essa língua, né? Pelo menos buscar cultivar, não deixar a peteca cair. Se você tem uma profissão, você deve, no mínimo, aprender ela da melhor forma possível. No mínimo, né? E dentro das suas capacidades, inclusive, tentar aprimorar aquilo ali. Isso é assim que os católicos sempre fizeram.
Por isso que a sociedade desenvolveu tanto depois que o mundo, né, depois que a sociedade passou a ser cristã, né? Então, se desenvolveu tanto por conta dessa noção, desse valor. Olha, se eu recebi tanto da minha família, eu devo, no mínimo, não deixar a peteca cair e eu devo me esforçar o mais possível para fazer com que isso que eu recebi frutifique e se desenvolva ainda mais. Então, esse é o dever de todos nós no que diz respeito à nossa família e à nossa pátria e à nossa religião. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, por favor, não deixem de me perguntar. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.